Gente, a gente vai falar sobre o futuro da medicina, que já chegou também, né, doutor? Acho que já chegou. Acompanhe esse VT e depois a gente vai conversar com o doutor Júlio aqui. Embora seja impossível prever o futuro, é possível aguardarmos mudanças positivas para a medicina, que tende a se beneficiar cada vez mais com o avanço das tecnologias. Nos últimos anos, a área da saúde tem se tornado cada vez mais focada no que a tecnologia de ponta pode oferecer aos pacientes e aos médicos. Algumas projeções e tendências sobre o futuro da medicina já estão presentes em nosso dia a dia, como é o caso da inteligência artificial, impressão 3D, robótica e nanotecnologia. Um exemplo de inovação recente é a telemedicina, que já é realidade em outros países e no Brasil tem se ampliado. Isso pode ser útil para ajudar os médicos a se concentrarem mais no paciente e menos em processos burocráticos, manuais e ineficazes. Outras soluções abrangem o monitoramento contínuo dos sinais vitais, coletando dados de forma mais completa. Se antes os dados eram coletados por ocasião das consultas médicas, hoje estão presentes em tempo real, como é o caso dos relógios que medem e registram nossas atividades físicas. Mas estes só são alguns exemplos das inovações que a medicina tem trazido. E quanto aos implantes de estruturas 3D, cirurgias robóticas, microchips e como as fake news da saúde podem atrapalhar médicos e pacientes? Será que o futuro da medicina também pode trazer novos perigos? Acompanhe agora o nosso papo. Para a gente conversar sobre o assunto, eu recebo aqui, eu tenho uma alegria muito grande. Eu sempre falo para ele, quando eu vejo ele chegar, eu falo, hoje o programa vai ser muito bom, porque eu recebo aqui o Dr. Júlio Pereira, neurocirurgião, está sempre com a gente. Dr. Júlio, muito obrigado. Obrigado. Eu gosto mesmo do senhor, porque a maneira com que o senhor nos atende para vir aqui, a maneira com que explica, é muito bom. Isso é muito. Durante a pandemia, nós fizemos dos 2 anos, o Dr. Júlio sempre esteve aqui com a gente, né? E sempre com uma palavra muito grande de esperança, isso era muito bom. Doutor Júlio, antigamente o médico pra gente era aquele que usava o estetoscópio. Parece que era o único instrumento. Hoje o médico não é mais estetoscópio, é o computador, é de repente tecnologia. O médico é mais um programador de computador hoje, porque ele depende, não digo depende no sentido bom, mas muito da tecnologia hoje, não é? Com certeza. Eu brinco até com o paciente, falo que hoje o telefone, o hipocampo no cérebro é a área da nossa memória. Aí eu falo que é o nosso hipocampo avançado. É verdade, é verdade. Tire nosso celular para ver, a gente não consegue nem agir, né? Eu brinco que vira até uma síndrome neurológica, né? Você sem celular, você não sabe o que fazer, verdade, né? E médico também, né? É verdade. Agora, antes da gente começar a falar dessa coisa da tecnologia, a gente não acabou a pandemia ainda, não acabou a pandemia, né? Decretado não acabou. Não acabou não. Mas o que depois... Mais uma vez, o que a medicina foca no futuro? Mais diagnóstico, tratamento, prevenção. Sempre os médicos batem muito na tecla da prevenção, né? Perfeito, né? Com a pandemia, todo mundo ficou lendo sobre o tema de saúde. Não teve jeito, né? E isso levou... pão ou lendo coisa de saúde? Com certeza, né? E isso levou muita gente a fazer alguns questionamentos completamente equivocados. Uma coisa que eu via muito é dizer, a medicina não evoluiu nada. Não evoluiu. Década de 50, a gente vivia 40 anos em média. 50 anos. Hoje a gente está passando Brasil dos 80, chegando aos 80 anos, a média. 50 que você falou? Década de 50, a gente via 40 anos. Não sei se o senhor chegou a ver, até viralizou uma época no WhatsApp uma matéria de um jornal aqui brasileiro, escrito assim, velhinha de 40 anos é atropelada na Paulista. Isso é verdade. Isso há poucas décadas atrás. Então, a medicina revolucionou. O câncer antigamente não tinha cura. Hoje a gente conhece muita gente que tratou câncer. Eu tenho tias, né? Teve câncer de mama, tratou, fez quimio. Não dá aquele medo mais, né? Não dá. Antigamente a pessoa não falava o nome, né? Não falava o nome. Era doença maldita, né? Tem aquela coisa, né? E hoje, além disso, né, o que vocês botaram muito bem, tem a questão da informação. Por exemplo, um programa como o de vocês, né? Tá passando na TV, mas tá passando no YouTube também. E você joga informação no Instagram. Então, tudo isso fez com que as pessoas, em primeiro lugar, desmistificassem. Eu falo com todo mundo, eu sei que é difícil a gente falar isso, mas a gente é ser biológico. Todo mundo vai adoecer e morrer. Isso. A gente, quando está forte, a gente tem essa sensação de imortalidade, mas vai acontecer com todo mundo. E quando você entende melhor da doença, você lida melhor com isso, com adoecer. Então, você toma decisões mais ponderadas, você consegue conviver melhor e buscar a melhor atenção, que é justamente isso que a gente vai falar das novas tecnologias. A questão de uma tecnologia que ficou muito próxima das pessoas, aquela telemedicina que foi falada.
Eu até perguntei para o senhor aqui. Isso. O senhor usa telemedicina? Uso para retorno. O que acontece, né? A medicina na época da pandemia, a gente viveu uma medicina de guerra, né? A gente tinha que atuar do jeito que tinha que atuar. Meus pacientes com quimioterapia, tudo, como é que eles iam para o hospital? Não conseguiam ir. Né? Então, durante aquele momento, a medicina foi regulada. O Brasil era um dos países mais atrasados na regulação da telemedicina. Não existia antes da pandemia. Verdade, não existia lei. Não podia, né? Foi aprovada a toque de caixa pelo conselho e tal, mas ainda bem veio e ficou. Hoje em dia, cada área está mais específica. Na minha área da neurocirurgia, eu dou notícias muito ruins para as pessoas e que eu preciso desse contato humano de orientar, de explicar. Então, geralmente, as minhas primeiras consultas sempre são feitas. Mas eu tenho uma secretária que faz só em home office, que ela o tempo inteiro está vendo. Júlio, precisa de receita de tal paciente, chegou tal exame, você vê e tal. A receita também agora hoje é digital. Tudo digital. Tudo digital. Então, foi uma revolução muito grande. Eu cansava de ter pacientes que marcavam a consulta, saía de sua cidade, única e exclusivamente para pegar um papel, que era a minha receita. Hoje isso acabou, hoje não precisa mais isso. Pedido de exame. Às vezes tinha paciente que marcava uma consulta só para pegar o exame. Só para pegar o papel do pedido de exame, ia fazer o exame, depois voltava daqui a uma semana para trazer o exame. Essas barreiras todas, elas caíram. Hoje o paciente faz o pedido à distância, porque eu já conheço o paciente, ele manda para a secretária o site ou o local do local que ele fez, eu vejo o exame e dou feedback. Então isso ganhou muito tempo. Eu estava vendo até da Amazon, mas aqui no Brasil não tem. Um aparelhinho desse tamanhozinho assim, a pessoa põe um dedo aqui, faz o eletro. Perfeito. Transmite o eletro instantaneamente para o médico. Perfeito. Porque está ligado no aplicativo. Ele fez o eletrocardiograma, ele já manda para o médico o eletro. O médico abre o coisa e fala, você está tendo infarto ou você não está tendo infarto. Perfeito. Muito interessante, né? A pandemia teve outra coisa também. As pessoas começaram a perceber que elas são responsáveis pela saúde delas. Então, aqueles oxímetros todo mundo comprou, isso que está passando aí na TV de batimento cardíaco. Esses relógios aqui, esse relógio que o senhor falou, né? Que eu tenho também, né? E eu oriento todo paciente. Esses relógios tem até baratinho, não precisa ser tão caro, né? R$160. É, muito barato. Comprei no Xing Ling. Isso. Tem muito relógio desse, que são simples, porque esse você consegue controlar, às vezes, o sono. Então, o paciente vê o tempo que ele dormiu. Meus pacientes que às vezes falam assim, Júlio, eu não durmo nada. Será que não dorme nada? Coloca no relógio, vê. E assim, não importando o preço, você consegue. Isso que o senhor falou de eletrocardiograma, já tem aprovado pela American Heart Association. Sim. Só que é daqueles relógios muito caros, né? Que para a média da população brasileira não dá, que você faz. Inclusive, se o paciente tiver uma arritmia, ele avisa. Ele avisa. Já tive paciente que marcou comigo, cirurgia agendada, ele falou, Júlio, só que meu relógio, ele tinha desse caro, tá toda hora dando alarme. Aí, quando eu olho, tinha fibrilação atrial, mandei para o cardiologista, teve que fazer tratamento. Então, é uma revolução. Para você ter ideia, esses relógios, tem paciente que cai e passa mal, se ele configurar, avisa a família imediatamente. É verdade. Então, a revolução... tem isso, né, de avisar. Mostra aí do Rodolfo. Rodolfo que é rico aí, tem ideia. Rodolfo tem... Olha lá. O seu é o quê? Esse é um eletro, Rodolfo? Ele roda o eletro. Isso é aprovado pela American Heart Association, pela Associação Americana. Você está com o dedo ali? Deixa eu ver o que está escrito. Olha lá, batimentos elevados. Ficou tenso. Tenso. Não nada, né? Mas você... Olha, o normal é entre 60 e 100, mas você correndo, fazendo uma atividade demais, também. Olha que demais. Muito interessante. E assim, Deixa eu ver o que foi. Deixa eu ver. O que eu costumo, enquanto o Rodolfo está colocando aqui, o que eu costumo falar para todo mundo é o seguinte, são revoluções que chegou para todo mundo. Então, você percebe que tem relógios baratos, como o senhor falou que o senhor de R$100, né? O Rodolfo, que é muito rico, tem um muito caro, né? Então, você percebe que tem várias variações e que ajuda bastante as pessoas. Interessante. Isso é oxigênio, olha. Oximetria. Nossa. Isso por causa da pandemia, né? Muito. Ele está pegando do pulso ali, ó. Vamos ver quanto vai dar. Medição mal sucedida. A medição que foi mal sucedida. Mas, doutor, deixa eu falar, a tecnologia ajudou também, quando a gente fala, nossa, a vacina ficou pronta em 2 anos, 1 ano e tal. A tecnologia ajudou a fazer essa vacina mais rápida? É uma revolução. Para você ter ideia, o que eu falo para todo mundo é o seguinte, toda vez que a gente está numa tempestade, como aconteceu com a pandemia, a gente não dá conta da revolução tecnológica que aconteceu. Forma de fazer vacina modificou completamente com essa de RNA, inclusive as novas vacinas da gripe já vão ser com essa nova tecnologia, mais fácil de manipular. Já está tendo muita pesquisa com vacina para câncer. Porque o que acontece? A partir disso. A partir disso. Para o senhor ter ideia, você fala assim, Júlio, por que acontece câncer?
O câncer é o quê? Uma célula que ela se duplica de forma equivocada, só que isso acontece com a gente naturalmente. Então, nosso sistema imunológico, se ele reconhecesse, ele mataria aquela célula. Então, o problema do câncer não é só a célula que ela fica mal sucedida, é o fato do seu sistema imunológico não reconhecer aquela célula mal sucedida e tirar ela de circulação. Então, você percebe que a revolução, óbvio que a gente não vai ver esse ano, 2023, né? Daqui a alguns anos a gente vai ver tudo isso que vai acontecer. Olha que interessante, uma coisa ruim, foi terrível, nós tivemos morte aqui no Brasil, 700 mil pessoas, mas de repente a gente está conseguindo tirar alguma coisa boa, né, de tudo isso que nós vivemos, de tudo Perfeito, que nós passamos, né? Deixa eu ver, a vacina contra câncer com tecnologia utilizada para a Covid-19. Perfeito. Olha aí que beleza! Tudo a partir, de repente, de uma tecnologia que foi desenvolvida por causa de um tempo ruim. E outra coisa que as pessoas não falam, assim, óbvio que morreu milhões de pessoas, eu estava vendo até que a mortalidade é maior da década, 2021, por causa da pandemia. Então, foi 8,5 a cada 1.000 habitantes. Antigamente era 5 pontos, mas foi uma coisa pontual da pandemia. A gente, em 2022, já vai voltar aos indicadores melhores, né? Sei. Mas, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, as pessoas aprenderam a entender que o cuidado com saúde é a responsabilidade dela. Então, às vezes, vinha paciente e falava assim, Júlia, eu fumo, você vai ficar chateado comigo. Eu fiz, eu não. Eu cuido da minha saúde. Meu papel como médico é te informar o risco. Saiu um trabalho agora na Lancet que aumenta 56 tipos de doenças, o fato de você fumar. 56 tipos, mas é decisão de vocês. Aí eu brinco com todo paciente, falo, eu também sou gordinho. Não era para eu estar gordinho, porque aumenta também doença. Então, assim... Engraçado, o pessoal fala, você vai ficar chateado. Não vou ficar chateado, né? Eu brinco disso de gordinho, porque é verdade, né? Então, não existe ninguém que vai ter a saúde perfeita. Você vai ter o seu fator genético, você vai ter seus costumes, um vai gostar mais de carboidrato como eu, outro vai fumar. Mas o que você tem que fazer é o seguinte, entender que tudo é responsabilidade sua. Ninguém vai ficar chateado, nem ninguém vai controlar isso da sua saúde. Mas se você se informa, você decide como você vai agir. Então, a revolução da informação, padre, para mim é uma das coisas mais revolucionárias que aconteceu. A gente vai assistir agora um VT que fala sobre os implantes de estrutura em 3D. Vamos acompanhar, depois eu vou conversar com o doutor. Cientistas australianos desenvolveram uma técnica para criar ossos artificiais a partir de células vivas, usando tintas especiais e uma impressora 3D. As estruturas ósseas produzidas pela técnica de bioimpressão calcificam em minutos. O processo é basicamente como fazer blocos de construção na forma de tecido ósseo. As tintas cerâmicas feitas de fosfato de cálcio são formuladas para endurecer rapidamente e não são tóxicas quando em contato com fluidos do paciente. Se for bem sucedida, a tecnologia poderá ser usada em uma variedade de aplicações clínicas, em que os implantes são muito procurados para reparar defeitos estruturais causados por traumas ou doenças como câncer. Uma impressora capaz de gerar moldes e guias 3D para inserção mais precisa de próteses e substituição de membros amputados está revolucionando o centro cirúrgico do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro. Os primeiros beneficiados foram os pacientes do ombro do Instituto, referência do Sistema Único de Saúde, que realizou operações em todas as especialidades no ano passado. Ao tornar a cirurgia mais precisa e ágil, a instituição espera a redução mais rápida possível nos tempos de espera da cirurgia. A cirurgia do ombro, tipo de cirurgia em que o paciente fica de lado na mesa cirúrgica, posição mais desconfortável, está substituindo o olho humano por implantes que exigem precisão milimétrica. A precisão desse procedimento torna-o mais rápido, menos invasivo para o paciente e tem melhor efeito na sua recuperação. Doutor, a impressão 3D, eu já vi, o senhor opera o cérebro, eu já vi, muitas vezes se usa para montar, de novo, essa chama calota? Isso, calota. Perfeito, padre. Assim, quando a gente vê assim, parece que é uma coisa de ficção científica, é atual. Olha por exemplo, quando a gente tem reconstrução mais complexa, perto de órbita, isso eu peço com frequência.
O preço é 5, 10 vezes maior do que você pedir a prótese e a gente moldar mesmo na hora. Então, a gente, como médico, sempre vê qual o grau de complexidade para isso. Por exemplo, articulação, às vezes tem essa parte do rosto que é complexa, às vezes tem um local que é tão superficialzinho que eu falo para o paciente, Júlio, vai ser por impressão 3D? Eu falo, não tem necessidade. A gente consegue fazer e fica bem. Existem essas próteses prontas, então? Existe. Que dá para moldar? Dá para moldar na hora. É possível. Então, você faz um buraco aqui, aí você vem, coloca. Coloca. Que material que é? Aí tem vários tipos. Você pode usar de titânio, de metal. Você pode usar de cimento ósseo, que é o que a gente mais utiliza, é o mais barato também, né? Você utiliza e você molda na hora. Então ele vem todo molinho, que nem um barro mesmo. Tá brincando? E depois ele enrijece. A medicina é curiosa, porque assim, às vezes até eu fiz medicina 6 anos de faculdade, quando eu vou para a neurocirurgia, que foram mais 5 anos, é como se fosse ficção científica. Então, isso que eu tô Porque assim, quem não está no dia a dia, né? Meu pai é auditor, não tem nada a ver com medicina. Às vezes ele me perguntou, Júlio, opera a pessoa acordada? Eu fiz direto, pai. Ele até assusta, né? A gente assusta. Então, essa coisa parece ficção científica. Mas é real e atual. O senhor está falando, então, de repente, pode pedir, eu quero por 3D, você tem... Isso, é. O papel da gente... Porque parece uma coisa muito longe. Não, vai chegar daqui uns anos. Não, para você ter ideia, Ribeirão Preto é referência disso, Campinas, São Carlos, que são locais que têm universidade de referência e tem muitas empresas polos. Aqui em São Paulo também. Aí faz Isso. Aí como é que você faz? Você pede uma tomografia com reconstrução 3D, aí essa tomografia mostra justamente onde está a falha, a empresa pega essa informação e reconstrói com a impressora 3D. Bota tudo estéreo para você e na hora da cirurgia, para a gente adianta muito. A cirurgia fica metade do tempo. Você apenas abre e fixa com as plaquinhas e os parafusos de titânio. Que coisa interessante. Então adianta muito. Mas eu costumo explicar para o paciente assim, porque tudo que é tecnologia, a pessoa acha que só tem daquela maneira e aquela maneira é melhor. E às vezes tem forma simples que você resolve, fica rápido, também não tem problema nenhum. E a questão da cirurgia, hoje se usa muito a questão da cirurgia robótica, mas a cirurgia robótica, ela nunca ela exclui o médico, né? Nunca exclui o médico. A cirurgia robótica, que também parece uma coisa de ficção científica, aqui em São Paulo, os grandes hospitais, todos têm robô. Tem várias marcas, né? O que mais popularizou é Vansan. É o quê? Basicamente, o médico não está em campo estéreo cirúrgico, ele vai manusear um joystick. Joystick mesmo. E aí começa a fazer o procedimento cirúrgico. Isso é uma revolução, para você ter ideia. O Conselho Federal e o debate está acontecendo. E se o médico não pode manipular a distância? E, de repente, o médico americano não pode estar operando um paciente aqui brasileiro pelo joystick dele de lá. Então, você percebe que vem a revolução... Tem complexidades éticas também, diplomáticas, um monte de coisa, Isso, né? até validação do diploma, como é isso, né? Porque ele não é brasileiro. Se tiver um problema legal, né? Então, você percebe que a revolução é muito grande. E o Brasil é grande. Será que o médico de São Paulo não pode ir à distância operar um paciente que está em um local que tenha? Então, assim, primeira barreira é o custo. Então, só hospitais, muito poder aquisitivo alto, tem esses equipamentos, né? Mas é uma revolução. Hoje é utilizado muito para cirurgia de próstata. Os médicos é uma das áreas que mais faz esse tipo de procedimento. E há uma precisão maior mesmo, doutor? Sem dúvida nenhuma. Eu falo para todo mundo o seguinte, não tem jeito. O robô, se você olha a automatização que aconteceu nas fábricas, por que substituir o homem pelo robô? Porque ele é mais preciso. Então, os cortes finos, tudo isso, né? O que eu falo com isso é que a ciência é bom por isso, né? A gente tem nossa vaidade de ser humano. Imagine, 11 anos treinando para fazer o procedimento e tal. Mas o robô, com a tecnologia aumentada, ele vai ter uma precisão melhor. Não vai ter a questão do envelhecimento, ele vai ter mais precisão, você tem uma série de controles. Mas, óbvio, como qualquer tecnologia, ela precisa ser burilada. E no caso da medicina é mais complexo, porque você está envolvendo vidas. Então, como é que vai ser esses testes, como vai ser esses treinamentos? Então, é tudo muito lento. Para o senhor ter ideia, para parafuso cirúrgico, ortopédico, nos Estados Unidos já tem vários equipamentos já em última fase, porque você calcula, você tem um osso fixo ali, você vê o direcionamento e ele vai, como se fosse pelo GPS, colocando o parafuso. Quem vai fazer com a pressão melhor? Um robô com toda a sua tecnologia. E uma prova disso, quando o paciente pergunta, Júlio, você acha que isso é o futuro? Eu acho não, tenho certeza. A gente vê os carros autônomos, né? É verdade. Antigamente a gente não confiava no Waze. Não, hoje ninguém questiona. Sempre tem um questionamento que a gente, será que dá para confiar? Será que não dá? Porque a gente fica, mas depois a gente percebe que dá no início é sempre difícil, porque a tecnologia tem que chegar no nível. Mas assim, a tendência é que isso aconteça. O senhor opera usando algum recurso, não, porque o senhor opera em áreas muito delicadas. O que é? Lente, microscópio? Isso, como é? Perfeito. A gente na neurocirurgia tem algumas áreas, né? Uma minha especialização em Los Angeles que eu fiquei é de radiocirurgia. Radiocirurgia é tudo pelo computador.
Tudo pelo computador? Tudo pelo computador. Então, o que é que faz? Existem lesões, não é toda lesão, mas existem lesões que elas são muito pequenas, ou elas estão em um local muito profundo, que para eu acessar cirurgicamente ia ter muito dano de lesão tecidual. É muito clássico em metástase, porque a célula vai no local que é um local meio complexo, às vezes má formação também. Então, como é que faz? A gente pega o exame de imagem, calcula tudo, tem um físico médico, tem um radio-oncologista, desenha a lesão, e aí vem um aparelho, que é o aparelho de radiocirurgia, que dá a dose de radiação exatamente milimetricamente. E aí não precisa de corte, não precisa de corte nenhum, e você consegue controlar. Alguns tumores, você tem 90% de taxa de controle. Agora, cada um tem sua indicação. Por quê? Você não tira o tumor. Então, você consegue controlar, mas você tem que fazer exame de imagem também. Existem lesões já que são maiores, não dá, às vezes, para a radiocirurgia funcionar, e você tem que fazer a cirurgia aberta, ou lesões que são tão superficiais que a cirurgia se resseca, é mais seguro do que você deixar a rádio agir. Então, vai levar a situação para a situação. Mas, dentro da cirurgia aberta, como o senhor perguntou, a gente usa neuronavegador, que é um GPS, que você pega uma canetinha... Existe um GPS. Neuronavegador. Para você ter ideia, se o senhor quiser, a gente pode até marcar. Uma vez eu trouxe no programa do Alcides. Ele mexeu com curiosidade. É que você pega uma canetinha e ele traz o modelo inteiro, mostra justamente onde está cada região do cérebro. Toda a neurocirurgia se fosse um GPS igualzinho. É porque o paciente pergunta assim, Júlio, como é que sabe exatamente onde está o tumor? Isso é mesmo. A gente olha o exame de imagem, óbvio que a gente tem noção anatômica. Antigamente, a gente usava pontos craniométricos. Então, você olhava a sutura, quando você pega aqui, não tem a linhazinha, e calculava a distância. Hoje, o computador joga toda essa imagem e você pega uma canetinha e coloca. Óbvio que tem um papel médico, porque tem que equilibrar, tem que calibrar, tem que conferir a informação. Mas o grau de precisão é fenomenal. Não compara do como era feito antes. Olha que coisa. Olha que as medicações também estão em constante atualização. Mas alguns medicamentos usados de forma errada acabam trazendo muitos males, né? Mesmo sendo modernos, não é porque é moderno que tudo funciona, né? Vamos ver um VT sobre isso. Eu vou dar café, o senhor não tomou hoje. Eu quero. Vamos tomar o café aqui, enquanto isso a gente vai ver no VT. Vamos lá. Doutor. Nos últimos meses, remédios à base de imidazopiridina se tornaram populares nas redes sociais, principalmente entre os mais jovens. Uma das indicações desses medicamentos é para o tratamento da insônia. Diferente de outras substâncias que fazem os pacientes terem sono aos poucos, a imidazopiridina leva a pessoa rapidamente ao sono profundo, tanto que os médicos alertam para se deitar imediatamente após se medicar, pois caso não faça isso, a pessoa pode entrar em um estado de sonambulismo e amnésia. Por conta dessa falta de consciência, muitos jovens filmam e publicam seus delírios na internet, algo que é extremamente preocupante. Um exemplo do porquê se deve ter cuidado é o de um jovem que, após tomar o medicamento, comprou inconscientemente 2 pacotes de viagem por R$9.000. Outra jovem, ao se levantar para ir ao banheiro durante a noite, desequilibrou-se e fraturou 5 costelas por estar sob o efeito do medicamento. E pasmem, foi se dar conta disso somente no dia seguinte, pois continuou dormindo após o tombo. Mas como fazer para alertar do perigo do medicamento, principalmente se não prescrito por um médico? Como a internet influencia no uso indevido? Fique atento. Só vou entender um negócio aqui, Rodolfo. Tem gente que às vezes toma por querer e grava à noite para virar. Você tá brincando que tem. A internet criou um monte de maluco, pelo amor de Deus. O que acontece? A gente falou do lado bom da informação e da tecnologia. Hoje os pacientes estão assustadoramente sabendo tudo. Tudo, eles chegam já, quando vai falar, já vai falar. Pra você ter ideia, eu sou neurocirurgião, trabalho com a área que é muito rara as doenças, né? Que é difícil de você saber. O paciente chega sabendo detalhes da cirurgia, o que faz, vendo o vídeo, é uma coisa impressionante. Só que isso também não é bom. Tem um lado bom, porque você se informar, mas tem um lado ruim. Porque, por exemplo, toda área tem isso, né? O senhor estudou teologia, tem tudo isso. A Bíblia todo mundo tem acesso, mas tem os detalhes, né? Isso, tem ali o dia a dia que você mexe, você sabe. Entender historicamente qual o contexto. No caso da medicina, a mesma coisa. Então, às vezes, a pessoa vê uma informação, como deu o exemplo da medicação para dormir, que é o quê? Realmente, os remédios para dormir são de segunda classe de remédio mais prescrito, porque eles funcionam.
Você tá com sono, não está com sono, você toma, você dorme. Só que o que acontece? A partir daí as pessoas começaram a entender como funciona, como age e começaram a usar para o mal. Pra você ter ideia, o Boa Noite Cinderela é isso. Antigamente... São remédios mesmo, porque aí você mistura... Mistura, bota na bebida gotinha e a pessoa fica meio lerda, meio alucinando. E a pessoa pode usar o remédio como droga também, para se drogar, né? Pra você ter ideia, eu vi até uma notícia recente aqui de São Paulo, né? Que os sequestros, voltaram sequestros. Tinha tempo que tinha caído bastante, por aplicativo de relacionamento. Então a pessoa pega a pessoa pelo aplicativo. Tinder, hoje o pessoal... Isso, é isso mesmo. 9 em cada 10 sequestros em São Paulo. Isso, eu li. É assustador o número, 90%. Usando a medicação, porque a pessoa fica dopada, né? E é simples, gotinhas. Ou então sequestro, né? E além disso, da que a gente está falando do remédio para dormir, como o senhor falou, a pessoa pesquisa. Então ela tem noção a dose, ela tem noção quais são os riscos. Depois de matar, né? Mas o que a gente falou? Tem aquele gap de informação. Então a pessoa não sabe todos os efeitos colaterais. O adolescente que filma não sabe a consequência. Ele não sabe que pode dar dependência. Né? Então, hoje está na moda muito grande, até aqui que é uma região famosa, né? Faria Lima, do mercado financeiro, as pessoas tomando remédio para melhorar o rendimento. Então, existe remédio que melhora a sua concentração. Peraí, tem remédio? Remédio para TDAH e outros que melhora a concentração. Ritalina que o pessoal... Ritalina, hoje já estão remédios mais modernos do que isso. Nem vou dizer o nome, porque senão brasileiro você sabe como é, né? Não existe esse remédio, não. Porque às vezes a pessoa vai atrás. Concurseiro também. E como que tem acesso a esses remédios? Informação na internet. Então, mas porque esses remédios são controlados. Aí o que acontece? No caso do remédio para dormir, é muito comum uma avó ou uma tia que tome e ela mesmo dá. Verdade. Então o médico prescreve para uma pessoa e outra. E hoje em dia, com a internet também, tem muito mercado clandestino. Então as pessoas conseguem comprar em mercado clandestino essas drogas, esses remédios, e acabam utilizando. Então isso o que o senhor está falando é muito importante. Porque a pessoa sabe até um ponto como que o remédio é, mas não sabe o que de repente o que vem a acontecer depois. E o mais difícil é o seguinte, ela não sabe o contexto dela. Então tem pessoas que têm comorbidade, você tem que mudar a dose do remédio. Existem pessoas que podem ter reação adversa ao remédio. E quem leu, ele vai lendo na internet. Então, ele às vezes sabe a dose adequada, em média, como é. Ele sabe o efeito da medicação. Mas se sai um pouquinho a rotina e tem alguma consequência grave, ele não vai perceber. E a questão, aí o senhor tocou nesse assunto, a internet, então, ela vem com todas as informações, faz isso e tal, mas ela é perigosa, sim. Eu digo para todo paciente o seguinte, às vezes tinha uma moda, minha mãe, e você deve ouvir muita gente falar isso, assim, médico às vezes complica. Ela me pergunta uma coisa, eu começo a explicar, ela, não, às vezes você complica, eu quero saber se é isso ou não é isso, né? É porque, assim, quando a gente sabe o detalhe, a gente sempre fica mais preocupado. Então, porque a pessoa vai pegar aquela informaçãozinha e, às vezes, vai utilizar de forma inadequada. Então, é muito... Oi? Então, o Rodolfo, todo mundo conhece o Rodolfo, é hipocondríaco, tá? Ele aquele marcador de câncer, né? Que não é marcador de... Aí, esse aqui ficou desesperado. Mandou, de repente, ele falou, é normal. O que acontece é o seguinte, é difícil da gente perceber, mas na pandemia todo mundo percebeu isso, né? Todo exame, ele tem falso positivo e falso negativo. Além disso, nenhum tratamento é 100%. Na vacina ficou uma celeuma e um caos. Mas eu conheço alguém que tomou a vacina e pegou. A medicina está enganando todo mundo. Não, tudo a gente chama de curva normal. Então, em epidemiologia e estatística, a gente fala o seguinte, quem está vacinado tem uma chance muito menor de pegar e muito menor ainda de ter um efeito grave da Covid. Quem toma vacina vão ter casos em milhões que vão ter reações adversas. Só que o cérebro do ser humano não é culpa só da pessoa, não. Tem o papel de generalizar. Então, Rodolfo, quando vê um exame lá que tem alguma coisa positiva, não tem jeito, é natural da gente. E ele assim, se o exame dele deu tudo positivo, ele fala, onde que dá alguma coisa que deu errado? Agora, tem uma coisa nos exames que a gente, geralmente, porque a gente recebe exame, aquele exame de sangue, né, e tal, aí tá escrito lá a referência, valor de referência. Às vezes a gente assusta porque a gente pensa que é médico e fala assim, mas não tá no valor de referência. Aí o médico pega e fala, não, tá tudo, por quê? Porque ele comparou aquele com esse, falou, não, tá tudo certo. Né? E é tudo dentro de um contexto, né? Isso, dentro de um contexto. Que é o médico que vai saber. Por isso que eu falo todo paciente assim, informação é bom por isso. Primeiro lugar, quando você não sabe nada, a mínima informação que você tem, você já acha que sabe tudo.
Quanto mais você vai sabendo, você vai botando. Então, por exemplo, a gente estava conversando nos bastidores, né, de uma pessoa que encontrou o cisto, isso e aquilo. Eu falei, 2% da população tem. O senhor se assustou e falou, ressonância, para você ter ideia, da década de 80, popularizou na década de 90. Então, a gente começou a achar um monte de alterações que não vão gerar doenças, que não existiam, que as pessoas não sabiam e que a gente vai acompanhar. Então, eu digo para todo paciente, eles assustam. Eu falo, mais de 50% das pessoas que entram no meu consultório marcam consulta, achando que estão com tumor, que estão com uma coisa grave, eu vou dizer que é achado incidental, que não tem significância, que eu vou apenas acompanhar. Então, é muita gente que encontra uma alteração, às vezes até o médico que não é especialista se assusta com aquilo, manda para a gente e a gente vai acompanhar. Então, tem muita informação ainda. E às vezes a pessoa bota no Google e acha que está com uma pronto, coisa o Google mata você, o Google mata. As fake news, infelizmente, acho que essas fake news veio para ficar, estão presentes em todas as áreas e na medicina ela também acontece e pode prejudicar muito, muito. Veja esse VT, gente, veja só. A cultura das chamadas fake news, notícias falsas, tem ganhado grande proporção nos últimos anos. Não é de hoje que matérias falsas são veiculadas, mas com o avanço das tecnologias e da popularização da internet, a desinformação tem criado problemas para muitas áreas e a saúde é uma das áreas mais afetadas. Através do acesso de mecanismos de pesquisa, muitos recorrem, sem saber, a sites sem procedência para se autodiagnosticar. E isso interfere diretamente no tratamento da doença. Se não bastasse a histeria de receber um diagnóstico mais alarmante que o verdadeiro, também há a chance de acidentalmente divulgar informações pessoais nas redes, o que seria mais uma dor de cabeça a lidar. A febre por pesquisas na internet ganhou um nome, cyberchondriac, ou cibercondríaco, em tradução livre. As fake news foram e ainda são um dos fatores que mais atrapalham na informação correta, por exemplo, das vacinas de Covid-19. Pessoas deixam de se imunizar por acreditarem em notícias completamente inverídicas, levando a ondas de avanços da doença e das mortes. Informação verídica é essencial. Não as fake news, sim a ciência e a medicina de qualidade. Essa coisa das fake news, ela toma uma proporção maior quando você, de repente, vê uma personalidade que não tem nada a ver com medicina, mas é uma pessoa, um artista, uma coisa, de repente, assumindo uma mentira. E ela não tem autoridade para isso. Perfeito, mas, de repente, ela dá credibilidade numa mentira. O grande fator é o seguinte, nosso cérebro humano, eu explico para todo paciente meu, é atraído por novidade. Além disso, a gente é atraído por informação que a gente acha que ninguém sabe, só a gente. Já a lógica da ciência é o contrário. A ciência é baseada em guideline, normalização, né? Se normatiza. Então, é mais fácil as pessoas acreditarem que tem uma grande farmacêutica enganando todo mundo e criando uma doença falsa, do que acreditar que cientificamente foram feitos trabalhos, tudo isso. O que eu costumo dizer, padre, é assim, primeira coisa, quem está debatendo com alguém que acredita em fake news, tenha paciência. Porque ele, às vezes, vive numa bolha de muita informação no WhatsApp. Então, o mundo dele, aquilo é verdade. Então, você tem que ter cuidado com isso, né? Segunda coisa, é uma coisa social. É um fenômeno sociológico. Pra você entender, eu tenho pacientes que eu operei, me adoram, gostam e tal e tal. Quando eu falo, não, e a vacina tomou? Aí eu discordo. Discorda como? Do meu médico, aí eu brinco, meu cérebro. Eu brinco, você confia em mim para abrir sua cabeça, mas não confia na minha informação que a vacina é segura? Ele, não, é porque você defende. Mas assim... É difícil. E eu digo para todo mundo o seguinte, primeira coisa, quando a gente está mergulhado numa coisa assim, respirar fundo. O que as maiores autoridades no mundo, entra no site da Harvard, de John Hopkins, eu não acredito aqui no Brasil, entra nas grandes instituições, vocês vão ver que todas estão recomendando. Então, assim, realmente tem que ter paciência, né? Em especial, às vezes, aquela população mais idosa que às vezes não tem tanto costume com a internet. Então, qualquer informação que ele acha, mas entender que é um fenômeno sociológico. Mas é interessante que você falou, toda mentira, ela tem esse dado que, eles estão querendo esconder alguma coisa de você. É sempre uma coisa meio, quase que de conspirar, a teoria da conspiração. Alguém quer esconder isso, alguém que está fazendo. E a gente nunca sabe quem que é esse alguém. Como se tivesse uma organização por trás dizendo assim, nós queremos, né? A mentira da vacina, assim,
tem um grupo de pessoas que querem que você seja vacinado para você... Quem é esse grupo de pessoas? Quem são essas pessoas? Nunca ninguém sabe, né? O que eu costumo falar assim, aqui no Brasil a gente viveu muitos absurdos políticos, né? Sim, de corrupção, claro. De tudo. Então o brasileiro é desconfiado com todo mundo, né? Verdade, Então eu falo assim, hoje em dia tem Google Translation, tem tudo. Vai em site internacional confiável, vê o que os outros países estão fazendo, né? E a maioria das vezes, isso serve para agora, para a Covid, mas serve para qualquer coisa em sua vida. Lá atrás a gente teve a pílula do câncer, que aqui no Brasil viralizou. As pessoas brigaram, mudaram lei no Congresso por um remédio sem comprovação científica. Conseguiu mudar a lei. Sem comprovação científica. Sem comprovação científica. Que absurdo, é como se fosse uma pílula... E eu tinha pacientes assim, gostavam. Não, doutor, isso é contra. Eu fiz, calma, isso tem evidência científica em nenhum lugar do mundo. E se existisse uma coisa dessa, é Nobel. Você tem uma droga que trata todos os tipos de... Mas tem que ter paciência, porque às vezes é a pessoa que tem uma doença que não tem cura. É uma pessoa que já tentou de tudo. Então, assim, é uma linha tênue, né? Por isso que os políticos, às vezes, ficavam na encruzilhada, porque tinha um movimento grande, com milhares de pessoas pressionando, dizendo que é uma grande... Hoje, quase ninguém fala mais, né? Não fala. E é uma onda, daqui a pouco some o tema, né? Sempre. E vão acontecer outros. É isso. E cada vez aparece alguma coisa milagrosa. Porque as pessoas querem uma coisa fantástica também, milagrosa. Que é o carimbo da ciência, isso que é curioso, porque antigamente não precisava do carimbo da ciência. Hoje a pessoa ainda quer mostrar que tem estudos, e aí às vezes é um print do WhatsApp. Doutor, mas eu vou falar uma coisa pro senhor. Tem uns médicos também que fazem um desserviço danado, né? Perfeito. Por vai na internet, não é? Pelo amor de Deus. Né? O que eu costumo dizer é o seguinte, tudo isso é gatilho do cérebro humano. O cérebro humano gosta de quê? De novidade. Isso. Né? E, obviamente, toda novidade, no meu consultório também, o paciente quer uma novidade, quer que eu diga, eu tenho uma tecnologia que só eu tenho. Às vezes o paciente pergunta assim, não, você é um dos melhores. Eu falei, não, tem tanta gente melhor do que eu. E realmente, né, a gente tem a curva normal. Aí eu brinco até com o paciente, eu sou médico feijão com arroz. Não vou fazer melhor que ninguém, mas também não vou fazer pior. Porque é justamente isso, você não tem que ir atrás da grande novidade. Vou dar exemplo para o senhor que o senhor vai entender. Por exemplo, eu tive um paciente essa semana, tratado por ansiedade, toma um remédio habitual, tá tudo bem. Ele fala, não, Júlio, eu quero aquele remédio novo, cannabis, que tá todo mundo falando. É verdade. Aí eu falo assim, é um remédio bom, né? Vai autorizar, usa no mundo inteiro. Mas se você tá bem com o seu remédio, para que você quer modificar o seu remédio? Então, assim, o ser humano é assim. Ele sempre quer o exame mais novo, ele quer a tecnologia mais nova. E a gente médico é ser humano. Então a gente tem que sempre lidar. Eu tenho um canal do YouTube, eu o tempo todo fico com cuidado, né? Isso é importante. Porque você sabe, a frase que você coloca chamativa, dá mais gente vendo. Então você tem que ter uma linha tênue, né? Que você quer, óbvio, você quer ser visto, você quer noticiar, você quer ajudar as pessoas, né? Mas você tem o seu fator humano que tem que ter muito cuidado disso. Porque você começa a entender, então eu falo com todo paciente, e o senhor, como padre, deve ver isso no seu dia a dia. Quando você está com alguém doente, você está com a criança em sua frente. É verdade. Frágil, acredita em tudo que você fala. Dá entregue. Você pode manipular. Então você tem que ter um cuidado muito grande. Você está nas suas mãos. Tá nas suas... Olha, por isso que eu admiro tanto o doutor Júlio, porque quando ele vem aqui, se expõe na televisão para falar, ele vem com uma bagagem científica e com um trabalho de uma vida toda, é importante lembrar, né? Então, para trazer para você uma informação que seja realmente correta, que traga a esperança, alívio, mas também traga a dureza da verdade também, a dureza da verdade. Qual que é o canal mesmo que a gente vai falar mais? Neurocirurgia BR. Neurocirurgia BR é o canal Você quer um canal certificado, assim, de verdade? Certificado, esse eu posso confiar? Neurocirurgia BR no YouTube. É o doutor. E o que o senhor falou a verdade, padre, eu falo assim, no meu dia a dia da medicina, e o senhor o tempo todo é assim, né? Porque a gente lida com uma coisa frágil. Quando a gente fala a verdade, tudo fica mais claro. É que nem eu trabalho na medicina privada, então eu atendo, eu ganho. Eu opero, eu ganho. É complicado para o paciente entender isso, né? Quanto mais você opera, mais você ganha, E você que vai decidir se opera ou não opera. Então, é verdade. Tem muita área, que nem o senhor, né, compadre? Muita gente vai frágil para você. Muito. E você vai dizer dentro do seu contexto, dentro do seu fator humano de interpretação, né? Eu canso, todo paciente passa meu que eu digo cirurgia, eu falo, ouça outra opinião. Ele assusta, não, Júlio, eu gostei de você, eu quero só com você. Eu fiz, ouça. O outro médico vai dizer de outro jeito, mas mesmo que você volte para mim, você vai estar mais consolidado. Então, assim, a gente tem um fator humano, né? Então, esse aspecto da medicina, isso que eu acho genial da internet, está cada vez melhor. Então, deixa de ter aquele médico místico para ser alguém ser humano, com seus fatores e tal. As pessoas, no final, a relação é bem melhor.
Contar um caso rapidinho aqui, ó, o Pillard lá da minha paróquia, o Pillard, ele foi no médico, semana passada ele foi no urologista. Foi no urologista que ele estava preocupado, um monte de coisa, tal. Aí o urologista pegou o receituário dele, passou a receita. Aí ele me levou lá a receita para ele. Olha aqui, ele escreveu, uma missa dominical. Botou isso para... No mínimo. Botou assim, carimbou como coisa, assim, aí botou do outro lado assim, confessar e comungar. Só tem 3 minutos? Eu não acredito. Então não dá tempo de falar mais nada, não dá tempo, vou falar só daqui, ó, Deixa eu falar uma coisa para vocês, mas nós temos mais não dá tempo desse TVT? Doutor, não dá tempo. A gente conversa demais, doutor. Perfeito. Mas eu acho, padre, assim, tem uma coisa importante dessa conversa da gente, é o seguinte, todo mundo entender que quem é responsável pela sua saúde é você. Não é médico, não é seu parente. A informação é a grande revolução. Não é tecnologia, não é nanotecnologia, nada disso. Hoje a gente sabe muito bem, se exercitar reduz a mortalidade, manter o peso ideal, que eu tenho que me controlar, mas eu sei também. A alimentação, que está todo mundo cansado de saber, alimentos ultraprocessados aumenta câncer, né? Alimentos com alto poder glicêmico, né? Esses doces, essas coisas, é prejudicial para a gente, né? Praticar atividade todo dia física é o ideal, né? 5 vezes por semana, né? E a alimentação é basicamente, a alimentação é o básico. De qualidade. De qualidade, né? De qualidade, né? Então, assim, essas informações, só isso, se você cumprir isso, óbvio que tem fator, tem gente que tem azar, não tem jeito, né? Tem uma mutação, tem um câncer e tal. É verdade. Mas a gente não tem que pensar pela exceção. A regra é, se cumpriu esses papéis, você, sem dúvida nenhuma, vai ter a média de vida do brasileiro que está passando os 80 anos, quem se cuida, né? Então, e está aumentando, né, doutor? Está aumentando. Com a tecnologia aumentando, vai aumentando também essa expectativa. Não precisa ficar lendo o dia todo sobre doença, nem fazendo exame. Uma vez por ano, tendo seu médico da família, seu clínico geral, isso vai te ajudar bastante. Eu quero que agora você... gente, muito obrigado, doutor. Obrigado. Doutor, eu quero que você acompanhe o doutor aqui. Eu quero dar, por favor, porque é demais, doutor. Olha aqui, ó. Atenção no Instagram, @neurocirurgiabr. @neurocirurgiabr. Vamos lá. E também no YouTube, tá aí no canal, mostra o canal do doutor, ó. Esse é lá, o canal do doutor Júlio Pereira. É Neurocirurgia BR, é a mesma coisa, tá? Neurocirurgia BR, vai lá, se inscreva, como que fala? Não inscreva. Se inscreva no canal, mas no Instagram, o quê? No Instagram, o que é? Siga. No Instagram, siga no Instagram, se inscreva no canal, viu? Aciona o sininho lá, porque quando tiver algum conteúdo, você vai saber. Obrigado, doutor. Obrigado. Muito obrigado.